Conclusão das obras no estacionamento da UAB Ceará no Fórum Clóvis Bevilacqua, prevista para o dia 15 de janeiro. Ricardo Machado é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Tribunal Regional Federal da 5ª Região inicia pagamento de requisições de pequeno valor. Saiba quais são os projetos da Comissão de Direito Militar da OAB Ceará em 2014. Veja também uma entrevista com o advogado do Centro de Apoio dos Advogados, Paulo Oliveira. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. E tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. As obras de ampliação do estacionamento exclusivo para advogados e estagiários inscritos na ordem, que funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua, estão bastante avançadas, tendo sua conclusão total até o dia 15 de janeiro deste ano. Os advogados têm sofrido inúmeros transtornos ao estacionar nas proximidades do Fórum Clóvis Bevilacqua. A proposta de ampliação é abrir vagas para carros nos locais onde estavam antigos canteiros e ampliar a capacidade de estacionamento em mais de 50% com a transformação do espaço num bosque, abrigando mais de 80 novas árvores. As obras aqui no estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua iniciaram no final do ano passado e a data de previsão de conclusão já é para o dia 15 de janeiro. Se for para melhorar, tudo bem. O importante é que seja feita uma coisa de forma rápida, né? Para a gente não ter que se deslocar até outro estacionamento e tal. As obras elas estão bem condizentes com a realidade. Eu acho que vai comportar bem mais veículos, até porque era um prensado. As árvores também, né, que tomavam muito espaço. E eu acredito que vai dar mais conforto ao advogado. Eu creio que essa reforma vai trazer benefícios, né, para a classe, para todos os colegas que utilizam estacionamento. A Comissão de Direito Militar atua na fiscalização dos direitos dos militares, analisando aspectos como condições de trabalho e abuso de autoridade. E para falar sobre o papel desta comissão e os projetos para 2014, nós conversamos agora com o seu vice-presidente, o advogado Daniel Nogueira. Daniel, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é nosso. A gente da Comissão de Direito Militar agradece o espaço. Daniel, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores qual é o papel, quais são as principais atribuições desta comissão. Bem, Hervelt, a Comissão de Direito Militar, ela, a partir de agosto, quando nós assumimos, ela vem passando por uma reformulação, né? E nossa atuação é basicamente voltada à violação dos direitos dos militares estaduais, no caso, policiais e bombeiros militares, né? Questão de condições de trabalho, questão de repouso, né, dos militares, a questão da escala de serviço, né? Então, todas essas violações que acontecem aos direitos dos militares são objeto de apuração por parte da nossa comissão. A comissão, inclusive, realizou em novembro, salvo engano, novembro passado, o primeiro Seminário Internacional de Direitos Humanos para os Militares. Isso. O senhor poderia falar um pouco sobre este evento? Ok. Nos dias 29 e 30 de novembro, nós tivemos o prazer de organizar, né, o seminário, o primeiro Seminário Internacional de Direitos Humanos para os Militares, com a presença de um promotor, de um ex-promotor do Tribunal de Haia, Dr. Marcel Van der Waal, né? Ele nos trouxe aqui uma temática muito interessante, né, que é a questão dos direitos humanos para os militares, porque a gente pensa que tem uma visão errada dos direitos humanos, né? Até pela conotação que se dá hoje, o uso desse direito por alguns programas que nós temos hoje na mídia estadual, né? E o que se percebe na atualidade é que há uma cobrança muito forte por parte dos militares, tendo em vista o clima de insegurança que vivenciamos ora no país, mas realmente esse aspecto, essa questão dos direitos humanos dos militares são colocados em segundo plano. Isso. Hoje, aqui em nosso estado, o que se vê
existe a cobrança excessiva, né, por parte do Estado, por parte dos comandantes, para com os militares, a cobrança excessiva no cumprimento das leis, no cumprimento de seus deveres, né? E esquece o Estado, o comando do Comando Geral da Polícia Militar, ele esquece que o policial também tem direitos, ele esquece de aplicar, de efetivar os direitos que os policiais militares têm. A cobrança é inversamente proporcional à eficácia, à aplicação dos direitos dos policiais. E essa questão, Daniel, da violação dos direitos dos militares, ela é comum? É mais comum do que a gente imagina. Hoje, Herbert, para você ter conhecimento, no interior do Estado existem os destacamentos, existem as companhias sede, os batalhões, nas cidades grandes, tipo Canidé. Canidé tem o seu batalhão. Aí tem destacamento em Paramoti, tem destacamento em Campos Belos, né? Nesses destacamentos, o efetivo de policiais é mínimo. Existe destacamento que tem 3 policiais militares. E eles se revezam numa escala de uma média de 96 horas semanais. Né? 96 horas semanais, uma carga absurda. Né? Então, isso reflete na insegurança que a gente está vivendo hoje. A sociedade acaba pagando o preço, porque há uma desmotivação. A sociedade acaba pagando o preço, porque aquele policial que trabalha 96 horas semanais, no primeiro dia ele vai trabalhar bem, no segundo dia bem, já do terceiro dia para frente, ele já não consegue nem ficar em pé direito, ele já não consegue nem empunhar a arma sem tremer devido ao cansaço. Então isso reflete na nossa insegurança, porque o policial ele não consegue desempenhar sua função dando o máximo numa escala de 96 horas semanais. Né? E o bandido vai se aproveitar justamente dessa fragilidade, da carência do efetivo, a desmotivação dos policiais. Né? Doutor Daniel, recentemente o governo do Estado ele aumentou o efetivo da Polícia Militar. O senhor acredita que isso resolve o problema da insegurança no nosso Estado ou é preciso algo mais? Herbert, essa mais uma vez é uma tática que o nosso governo, atual governo, adota para maquiar o problema da segurança pública, né, que a gente vive hoje. Esses policiais, cerca de 1.100, 1.090, 1.100 policiais, eles foram postos na rua. Os telespectadores devem ter visto, eles foram postos nos cruzamentos, vários cruzamentos altamente perigosos de Fortaleza e conhecidíssimos por assalto, sem estar portando arma, sem estar portando colete balístico. É verdade. Como o policial vai trazer segurança para a sociedade se ele não tem nem a sua própria segurança garantida? Como é que o policial vai coibir, vai inibir a prática de um crime se o bandido chega armado e ele não tem uma arma, se o bandido der um tiro nele, ele não tem um colete para se proteger? Não tem como o policial desempenhar uma função satisfatória dessa forma, não existe. Eu acho que não só a carência do efetivo está causando essa nossa insegurança, mas também a falta de política voltada ao militar. Eu só acredito, então, que esse aumento do efetivo foi muito mais para dar uma satisfação para a sociedade e criar uma sensação de segurança. Com certeza, com certeza. O objetivo um dos objetivos foi esse, foi trazer uma sensação de segurança maior para a população. Mas, como o nome está dizendo, uma sensação de segurança, porque a segurança, efetivamente, não foi dado esse retorno com a efetivação desses policiais. Embora o secretário de Segurança tenha dito que houve uma queda, né, mas efetivamente a gente tem que perguntar para quem está na rua todo dia. E quem está na rua todo dia, a gente que está na rua todo dia, que não anda com segurança, né, que não anda com escolta, a gente sabe que esse aumento do efetivo não melhorou. Doutor Daniel, antes de iniciarmos a entrevista, o senhor falava sobre o grande número de policiais de licença para tratamento de saúde. Quais são os motivos que levam esses policiais a saírem de licença com tanta frequência? Hoje, Herbert, nós temos um grande número, eu não sei te precisar aqui, mas nós temos um grande número de policiais militares e bombeiros militares de licença para tratamento de saúde.
né? Na maioria das vezes por problemas psicológicos ou problemas físicos, como o problema de joelho, coluna, né? E isso acarretado pela excessiva carga de trabalho, né? Como eu cheguei a falar aqui anteriormente. No interior do estado, principalmente, onde eles trabalham, em média, 96 horas semanais. Eu digo em média porque em alguns destacamentos ainda é maior a carga de trabalho, né? A carga horária. Então, o policial militar, ele não tem um tratamento de saúde específico, ele não tem um acompanhamento por parte da Polícia Militar, não existe o acompanhamento para verificar as condições de saúde do militar, não existe um acompanhamento para verificar o estado psicológico. Existe sim o Centro Biopsicossocial, salvo engano, da Polícia Militar, mas para o efetivo militar, para a abrangência estadual, esse Centro Biopsicossocial é pequeno, ele não atinge. A Polícia Militar fechou convênio com os CAPs, né? Trouxe uma melhoria para a tropa esse convênio, mas é a carência de efetivo, essa carga horária exaustiva, desumana, né? E a própria condição de trabalho dos militares, que é um trabalho que eles desempenham sob pressão. Você entra na viatura, o policial entra na viatura, não sabe se na próxima esquina ele vai trocar tiro com um bandido fortemente armado, na maioria das vezes com armamento superior ao que ele e os outros componentes da viatura estão usando, né? Ele é forçado a trabalhar com colete vencido, né? Que salvo engano, desde de agosto, algumas companhias da Polícia Militar eles estão com colete vencido, né? E não houve, pelo menos até ontem, nenhuma atitude por parte do Estado, do comandante-geral, para regularizar isso, né? Doutor Daniel, 2014, quais são os projetos da Comissão de Direito Militar? Herbert, esse ano, como a comissão, nós assumimos a comissão em agosto, né, nós nos voltamos para a realização desse seminário, né? E chegamos a nos reunir com alguns presidentes de associações representativas da Polícia Militar, né? A Associação dos Cabos e Soldados, a Associação dos Praças do Estado do Ceará, a Associação das Esposas de Militares do Ceará e a Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Ceará, né? E fechamos aí algumas parcerias no sentido de fazer incentivar a criação de um fórum para políticas públicas voltadas aos policiais militares, né? Porque a gente tem fórum para discutir a insegurança pública, mas não tem um fórum para discutir a qualidade, os interesses, a qualidade de vida dos militares, as condições de desempenho da função. Doutor Daniel, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a Comissão de Direito Militar alcançou todos os seus objetivos, no sentido de que esses direitos militares reflitam numa melhor segurança para todos nós. E abre espaço para as suas considerações finais. A Comissão de Direito Militar agradece a oportunidade de falar um pouco para os nossos telespectadores, que inclusive vários militares assistem o programa, né? Já nos falaram, e assistem e gostam de estar vendo o OAB na TV, né? Desejar um feliz 2014, um feliz Natal, e que 2014 nós tenhamos mais segurança, né? Que com certeza esse problema da insegurança seja sanado em 2014. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região iniciou a liberação de 130 milhões para o pagamento de 22 mil requisições de pequeno valor, situadas nos intervalos sequenciais entre os números 10.04.761 e 10.29.412. O montante vai aquecer a economia dos 6 estados que integram a 5ª Região: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, beneficiando cerca de 30 mil pessoas. Os recursos são correspondentes às dívidas judiciais da União e de órgãos públicos federais, autuadas no mês de outubro de 2013,
cujo valor se limita a 60 salários mínimos. Para receber as RPVs, os favorecidos deverão se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal e apresentar os seguintes documentos: originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Os valores estarão disponíveis em contas judiciais abertas em nome dos beneficiários. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, feliz 2014. O ano já começa repleto de boas notícias para a advocacia. Estamos ampliando o estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. Para nós é importante aquele espaço para facilitar o acesso ao fórum, o exercício da nossa advocacia naquele importante local de trabalho da nossa capital. Aumentamos as vagas em mais do que o dobro, para melhorar e otimizar aquele espaço. Além disso, a Caixa de Assistência dos Advogados ampliará a sala VIP, colocando lá o serviço de massoterapia e outros serviços agregados à assistência da advocacia, que se expandem cada vez mais também para o interior do estado do Ceará. Outra boa nova é que a nossa anuidade, pelo 4º ano consecutivo, permanece no mesmo valor. Além disso, todas as mulheres que tiveram filhos em 2013 poderão requerer a isenção da anuidade, como também os professores universitários de direito que advogam, que militam na advocacia, poderão requerer 25% de desconto nas suas anuidades. É a importância da OAB continuar realizando, construindo, melhorando o dia a dia do exercício profissional, mas também cuidar do colega advogado, da colega advogada, da mãe, enfim, daqueles que no seu dia a dia participam e constroem uma sociedade mais justa através do exercício da advocacia. Tenhamos todos um feliz 2014. E a seguir, uma entrevista com o advogado do Centro de Apoio aos Advogados, Paulo Oliveira. A gente volta já. O plantão no Fórum Clóvis Bevilacqua deixou os advogados sem atendimento desde o recesso do fim de ano. Lohane Mendonça tem mais informações. Cerca de 100 pedidos de advogados deixaram de ser apreciados aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua desde o início do recesso de fim de ano. Eu vou conversar com Paulo Oliveira, que é assessor jurídico do Centro de Apoio e esteve presente desde o início do plantão. Doutor Paulo, o que foi que aconteceu para que esses pedidos deixassem de ser atendidos? Na verdade, quando o tribunal regulamentou o plantão judiciário, ele designou juízes plantonistas e apenas um juiz para atender a capital no dia do plantão. Então, realmente, os advogados ficaram insatisfeitos porque a demanda era enorme e o juiz, humanamente impossível, analisar todos os pedidos, o que gerou uma demanda reprimida. Quantos juízes foram cotados para fazer o plantão? A escala do Tribunal de Justiça designou juiz do dia 20 ao dia 6 de janeiro de 2014. Porém, a cada dia, apenas um juiz de plantão, no regime presencial de 12 às 18 horas. Porém, o que determinava a portaria é que depois do expediente presencial, o juiz ficaria de sobreaviso, o que infelizmente não aconteceu. Esses pedidos, esses cerca de 100 pedidos, eles já foram colocados em dia ou ainda está em processo de regulamentação? Quando da presença da OAB no Fórum Clóvis Bevilacqua, inclusive o Valdetário, presidente da OAB, esteve reunido com o Centro de Apoio e a juíza em respondência pela diretoria do Fórum, a doutora Fátima Loureiro, esta editou portaria designando 2 magistrados para analisar essa demanda reprimida. Porém, não temos notícia ainda se foram todos analisados, tendo em vista que ainda ficou surgindo demandas reprimidas. Obrigada, Paulo. Voltamos ao estúdio. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia foi criado em março de 2010. De lá para cá, a sua atuação em defesa das prerrogativas dos advogados tem se expandido para o interior do estado. E para fazer um balanço da atuação do Centro de Apoio, nós recebemos agora em nosso estúdio o seu presidente, o advogado José Navarro. Doutor José Navarro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. Eu agradeço, Evelto, a oportunidade de novamente participar do programa OAB na TV Mundo Jurídico.
Doutor Navarro, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse para os nossos telespectadores um breve balanço de atendimentos desde a criação do centro. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado ele foi criado no ano de 2010, né, com a gestão, então, iniciando do presidente Valdetário. E de lá para cá, a gente procurou sempre ter uma atuação no sentido de apoiar o advogado, principalmente quando ele, no exercício da sua atividade profissional, ele tem uma das suas prerrogativas profissionais violadas. Então, sempre que o advogado procura, né, nós temos lá um 0800, que é o 0800 085 0800, e um telefone de plantão 24 horas, 91 11 5533. O advogado está numa situação em que ele precisa do apoio institucional da OAB, ele liga para a OAB e nós atendemos imediatamente. Se não solucionarmos, às vezes até mesmo por telefone conseguimos solucionar o caso, nós vamos até o local. Em 90% dos casos a gente consegue, né, solucionar a situação. E caso isso não ocorra, a gente acaba tendo que tomar atitudes como representação àquela autoridade que violou a prerrogativa do advogado. Nesse período, Hervelt, nós tivemos já uma média de 4.000 atendimentos, né, que vão desde de situações emergenciais do advogado até, realmente, muitas vezes é uma consulta, né, o advogado não tem dúvida com relação àquela situação, se pode, se não pode, se a autoridade está ou não violando sua prerrogativa, e ele também, a gente orienta que ele ligue nesses casos para o centro de apoio para que a gente possa orientá-lo também. Então, isso também é feito um registro, né? A partir desse registro, a gente pode verificar aquelas autoridades, se aquele determinado local, aquela determinada autoridade tem reiteradas reclamações, certo, a gente já tem como avaliar que aquele fato realmente tem problema lá. E aí a gente partir em busca da solução. Doutor Navarro, como o senhor muito bem falou, que logo no início, nos primeiros anos, o centro ele fazia muitas representações contra diversas autoridades. E isso tem sido diminuído, tem sido reduzido. Isso é um sinal de que essas autoridades estão se sensibilizando com o trabalho do Centro de Apoio e Defesa do Advogado? São dois aspectos aí, né? Certo. Primeiro, que nós não tínhamos uma cultura de defender intransigentemente as prerrogativas do advogado. Certo. Muitas vezes até pela dificuldade operacional, ou muitas vezes talvez pela falta de impulso, né, dos dirigentes, não se sabe, mas não se tinha uma cultura de levar adiante essa defesa das prerrogativas e representar quando fosse necessário. Então, para se ter uma ideia, quando se entrou com a gestão do presidente Valdetário, nós, no primeiro ano, nós, só na controladoria dos órgãos de segurança pública, né, que na época ainda era a corregedoria, mas só nesse setor, nós ingressamos assim com dezenas de representações. Então, porque era uma prática tão corriqueira, essa violação de prerrogativas, que as autoridades nem se incomodavam com isso. Quando a gente passou a representar, então as autoridades perceberam que tinha uma instituição forte que defenderia aí as prerrogativas do advogado, e aí passaram a respeitar essas prerrogativas. Para se ter uma ideia, inclusive o próprio delegado-geral, então, anteriormente, ele ditou uma portaria, né, a pedido na época da comissão de prerrogativa, colocando, né, essa observação aos delegados que respeitem as prerrogativas, o que já está na lei, né? Na verdade, não haveria necessidade, mas ele reiterou até por essa prática. Então, hoje, quando a gente liga já para o setor, a OAB, instituição ligando, o centro de apoio, normalmente a gente já tem um retorno positivo por conta disso, sem necessidade de nenhum conflito, de nenhuma, né, representação, porque já se sabe que a instituição funciona. Doutor Navarro, a OAB Ceará, por meio do Centro de Apoio do Advogado, ela tem demonstrado uma preocupação em defender as prerrogativas da categoria daqueles advogados que também atuam no interior do Estado. Tanto que a OAB criou vários núcleos de atendimento no interior do Estado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o funcionamento destes núcleos e quais são as perspectivas de abertura de novos núcleos. Importantíssimo essa nova, né, etapa do Centro de Apoio, porque o advogado que atua no interior, principalmente, ele tem uma dificuldade ainda maior, né?
Aqui nós temos, por exemplo, 30 varas cíveis. Então, se você tiver o advogado tiver um conflito com o juiz e ele se der por suspeito, por exemplo, o processo vai distribuído para a vara seguinte. Numa comarca do interior, onde você tem uma vara única ou enfim, né, uma unidade jurisdicional muito menor, o advogado, se ele tiver um conflito com o juiz naquela comarca, ele ficará praticamente impossibilitado de advogar naquele local. Então, nesse local é que é importante também a atuação da OAB. Claro. Nesse sentido, já foram implantados o centro de apoio na subseção do Crato, na subseção de Sobral, na subseção de Iguatu e na subseção de Itapipoca. Já são 4 núcleos e a ideia do nosso presidente é realmente implantar, pelo menos na abrangência total, né, de todas as subseções. Doutor Navarro, essa semana a diretoria da OAB e o Centro de Apoio realizou uma visita ao Fórum Clóvis Bevilacqua. Lá está sendo implantado um projeto piloto nas varas da Fazenda Pública. O senhor poderia falar um pouco sobre este projeto? O que é que significa? Olha, todo o projeto de reformulação, reestruturação do Fórum, né, e a digitalização, né, dos processos que se iniciou lá em 2009, 2010, ele era para ser implementado já com essa estrutura que hoje está sendo feita. A gente sabe que ocorreram, né, problemas, né, no processo de implantação, o próprio CNJ esteve aqui, teve situações que, enfim, né, todos nós conhecemos que foi feita uma implantação inadequada naquele momento. Hoje você tem aquele projeto inicial sendo efetivamente implantado como piloto. Ou seja, aquele local onde funciona uma vara, serão 15 varas da Fazenda Pública, sendo, salvo engano, 3 ou 4 unidades do Juizado Especial, que vão ser implantado também da Fazenda Pública, né? E com uma única secretaria, uma secretaria geral. Essa secretaria seria destinada a fazer os expedientes, ou seja, todo expediente dessas varas vão ser deslocado para essa secretaria, mais ou menos como funciona no Tribunal de Justiça, onde as câmaras colocam esses expedientes para as secretarias. Deixaria o magistrado, primeiramente, com um espaço físico mais adequado, porque ele teria o gabinete dele e teria a sua equipe, a sua assessoria numa outra sala, né? E que seria destinada exclusivamente para a instrução do processo e para o julgamento dos processos, que é a atividade primordial do magistrado. Eu acho que é um projeto piloto, eu acho que a gente tem que acreditar que isso, né, dê certo, porque a Justiça Estadual, a gente sabe a dificuldade do advogado para atuar naquela área, e esperamos que dê realmente certo para que seja implementado nas demais áreas, nas áreas cíveis, na área de família, na área criminal, né, para que possa ter uma justiça mais célere, uma prestação jurisdicional mais adequada, né? Doutor Navarro, o Centro de Apoio esteve reunido também com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, cobrando mais celeridade no setor de distribuição. Quais foram os resultados desta reunião? A distribuição, ela tinha conseguido assim, um padrão razoável, né, de distribuição de processos assim, de 2 a no máximo 3 dias, né, estavam sendo distribuídos um processo. Que agora teve recentemente, verificou-se, né, um atraso, várias reclamações de advogados, e a gente verificou que tem a distribuição está sendo feita assim, em média com 10 dias, né, demorando 10 dias. E fomos verificar o que era. E, na verdade, existe uma inconsistência aí do sistema na hora de detectar o nome da parte com o CPF. Então, muitas vezes, como esse cadastro não é feito automaticamente, como no PJE, como nos outros sistemas, por exemplo, então ocorria de um mesmo CPF poder originar 2 nomes ou permitir a colocação da abreviatura, né, da parte. Então, estava gerando uma inconsistência na distribuição. A solução que eles tiveram foi verificar, ou seja, a distribuição está verificando essa documentação. Pega o processo,
olha o CPF da parte, verifica se está correto. Então, é um retrabalho. O que é que foi sugerido e foi até acolhido, né, pela diretoria do Fórum? Eles estão no processo para implantação de um convênio com a Receita Federal para puxar automaticamente, como o PJE, como outros sistemas fazem, puxar o CPF e automaticamente já se cadastra isso. Enquanto isso não ocorrer, vai ser implantado assim um momento em que o advogado, no momento de cadastrar o seu processo, a parte, ele coloca o CPF logo em seguida a petição para facilitar esse trabalho. Ao mesmo tempo vai ser incrementada a equipe que está fazendo esse trabalho de conferência, e o diretor do Fórum nos prometeu que em torno de 15 a 20 dias essa distribuição voltaria ao período normal. Então a gente já tranquiliza aí os advogados, né, acreditando que realmente esse prazo deve ser cumprido. Doutor Navarro, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza a comissão pelo brilhante trabalho que o Centro de Apoio vem desenvolvendo em defesa das prerrogativas da categoria, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu queria primeiramente agradecer novamente a oportunidade de participar do programa, desejar a todos, né, um Feliz Natal e um 2014 aí, que a gente possa implementar ainda mais, né, essa luta na defesa das prerrogativas, né, dizendo aos advogados e advogadas cearenses que a gente continua, né, à disposição, que sempre que tiver qualquer situação relacionada à prerrogativa, nos procure. Inclusive, Evelto, a gente até procura, até nas redes sociais, o pessoal costuma mandar, né, esses recados, está acontecendo determinada situação em tal vara, em tal delegacia. Então a gente tem procurado atender também. Continuem a utilizar esse sistema também das redes sociais, e-mail, site da OAB, para a gente poder continuar a estar exercendo essa atividade que nós fizemos até aqui e esperamos aprimorar em 2014. O promotor de justiça Ricardo Machado foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. A solenidade de posse aconteceu nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. A posse do promotor de justiça Ricardo Machado foi realizada na sede da Procuradoria da Justiça, com a presença de personalidades do Ministério Público, da Justiça e advogados. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, compôs a mesa de autoridades. Ricardo Machado foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça por decisão do governador Cid Gomes, acatando o primeiro lugar da lista tríplice da consulta interna realizada pela Procuradoria-Geral da Justiça. Por ter sido reeleito, ele vai comandar o Ministério Público do Estado do Ceará durante o biênio 2014 e 2015. Ricardo Machado ingressou no Ministério Público no dia 1º de fevereiro de 1996. Como procurador-geral, sua gestão foi marcada, dentre outras coisas, pela atuação pioneira na campanha contra a proposta de emenda constitucional PEC 37, pela criação do Comitê Estadual de Enfrentamento às Drogas e de promotorias de infância em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral, pelo início das obras de construção do novo prédio da Procuradoria-Geral da Justiça no Cambeba e pelo projeto de criação da Escola Estadual de Mediação. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e também da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto.
A perícia criminal tem como objetivo principal a apuração da infração penal com base nos vestígios materiais encontrados nas cenas de crime. E para falar sobre perícia criminal no Brasil e no âmbito internacional, nós conversamos agora com o chefe da perícia criminal da Polícia Federal no estado de Ceará e ex-diretor mundial da perícia criminal da Interpol, Dr. Elano Matos. Dr. Elano, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer também participar desse programa e espero elucidar todas as dúvidas e questões que venham a aparecer. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como funciona a perícia criminal no âmbito da Polícia Federal. A perícia criminal na Polícia Federal, na verdade, é dividida em várias áreas de atuação. Ela, como faz parte da criminalística, que é a ciência forense, ela tem as áreas de atuações diferenciadas. Então, você tem a área de atuação, por exemplo, na área de contabilidade e crimes financeiros, tem atuação na área de informática, hoje em dia você tem muitos crimes cibernéticos, tem atuação na área de criminalística, na área de laboratório, química forense, farmácia, você tem também na área de meio ambiente, já tem muitos crimes ambientais, na área de eletrônico e audiovisuais, e assim uma gama de atividades de perícia criminal nas mais diversas áreas do conhecimento. Quais são os principais tipos de exames realizados pela perícia criminal, tanto no Ceará como no Brasil? No caso do Ceará especificamente, nós temos uma peculiaridade que é a realização de exames em grossa quantidade em relação a exames na área contábil e financeira. Certo. Devido a como a gente recebe muitos recursos de fundos da área federal, então, às vezes, há algum desvio desse fundo, então nós temos que investigar. Então, tem muita perícia na área contábil e financeira, na área de laboratório, porque as drogas, infelizmente, estão em todos os locais, e a gente tem que fazer esse combate diuturnamente. Temos também muitas perícias na área de engenharia, também por conta dos recursos e repasse de verbas que vêm do governo federal para o estado do Ceará. E crimes na área de informática também, porque hoje em dia todos os tipos de crimes, praticamente, você tem um computador de alguma forma associado. Hoje em dia você vai ter um crime financeiro, mas antigamente você tinha os livros em papel. Hoje em dia está tudo no computador, então você precisa primeiro de uma perícia de informática para depois extrair os dados para que um perito da área contábil financeira possa atuar. Então, essas são as perícias básicas nós temos no estado do Ceará que demandam mais tempo, mas nós fazemos de tudo, balística também, documentoscopia e outras mais. No caso do Brasil, aí vai depender da região. Há regiões que você encontra, por exemplo, recentemente eu estava no encontro de chefe das perícias criminais da Polícia Federal, em Brasília, e, por exemplo, em Minas Gerais você tem um foco maior em crime de meio ambiente, porque ele tem muitos mineradores, extração mineral, e isso demanda muito mais atuação de peritos nessa área de geologia, engenharia, para engenharia de minas nessa região. Já se você parte, por exemplo, para São Paulo e Rio de Janeiro, você também tem muitos crimes na área contábil financeira. Então, essas peculiaridades do Brasil vai depender de que região você está atuando. No norte também você vai ter muito relacionado crimes contra a fauna e flora. De acordo com a região. De acordo com a região, exatamente. Então, dependendo da região, você tem essas características. Isso em âmbito do Brasil. Doutor Elano, no que diz respeito às tecnologias existentes na perícia criminal para o combate à criminalidade, como é que está o Brasil hoje em termos de tecnologia? Quais são as novas tecnologias? Hoje em dia nós temos uma gama de equipamentos e tecnologias disponíveis para que os peritos criminais possam atuar nas suas devidas áreas. Por exemplo, nós temos na área de meio ambiente, como eu acabei de falar, nós temos GPS mais modernos, nós temos estações totais para fazer mapeamento. Nós temos na área, por exemplo, de audiovisual, nós temos computadores sofisticados que fazem a gravação de voz e imagem. Na área de computação, na área de perícia de crimes cibernéticos, por exemplo, nós temos computadores bem modernos, sofisticados. Podemos dizer que nós temos equipamentos que podem ser comparados com os melhores equipamentos que você encontra em outros países desenvolvidos. Podemos assegurar, então, que o Brasil, em termos de tecnologia para o combate à criminalidade, está bem posicionado. Eu posso falar especificamente da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Eu não posso falar das outras polícias porque eu não tenho conhecimento. Eu sei que, por exemplo, a PFOS reformou o prédio, estive lá, inclusive, está
um excelente local de trabalho, está adquirindo novos equipamentos, mas eu não tenho como falar. Mas na Polícia Federal a gente tem bastante equipamento, principalmente o nosso grande centro em Brasília, que lá encontram-se todas as áreas de atuação. E quando nós aqui no estado do Ceará, por exemplo, não conseguimos realizar um tipo específico de exame, nós nos reportamos a Brasília para tentar buscar essa solução, porque lá eles têm equipamentos mais sofisticados em maior quantidade. Nós temos uma replicação desse equipamento que existe no nosso órgão central, que é o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Nós temos replicação aqui no estado do Ceará, claro, em quantidade menor, e alguns deles não teria necessidade de ter em todos os estados, até porque alguns são muito, muito caros. Mas eu acredito que nós estamos bem nessa área de tecnologias aplicadas para perícia forense ou perícia criminal. O senhor teve uma passagem, ou seja, o senhor teve uma experiência na Interpol, salvo engano, durante 2 anos e meio. O senhor poderia falar aqui um pouco como é que foi essa experiência e como é que funciona a Interpol? Tá, excelente pergunta. A Interpol é uma organização internacional de polícia criminal, onde participam 190 países. Ela não tem um país como sendo o chefe da Interpol. O que acontece, existe um conselho, os membros são eleitos por votação desses 190 países membros. Todo ano tem uma Assembleia Geral para decidir os rumos da Interpol. Então, com base nessa Assembleia Geral, são tomadas decisões desde de ordem operacionais, quanto de ordem financeira, econômica, de desenvolvimento de planos estratégicos. Então, uma vez que você tem definido seus planejamentos estratégicos, você tem várias diretorias para executar esses planejamentos estratégicos. Por exemplo, lá na Interpol, eu estava atuando como diretor da parte de perícia criminal e eu tinha que me reportar às operações que a Interpol realizava dentro de todos os países que necessitavam ajuda da Interpol. O interessante de falar sobre a Interpol é o seguinte: ela é um organismo, ou seja, uma organização internacional, que ela não atua por livre e espontânea vontade. Ela tem que ter a demanda do país, ou então que o país aceite a nossa ajuda. Nas mais diversas áreas, não só operacional, até desastre, por exemplo. Se encontrar um desastre, uma queda de um avião, ou natural, um tsunami, um furacão, um terremoto, como tinha nas Filipinas, inundações, então a Interpol oferece aquele auxílio, o país aceitando aquela ajuda, e nós preparamos uma força-tarefa para ir ao país e ajudar aquele país na coordenação e no comando daquele incidente, seja ele qual for. Então, respeitar a soberania dos países. A Interpol só atua com a liberação do país para atuar. Doutor Elano, quais são as principais dificuldades encontradas no que diz respeito à perícia criminal, tanto no âmbito nacional quanto internacional? No caso do âmbito internacional, as dificuldades existem não tanto com questão da tecnologia, principalmente os países desenvolvidos. O que acontece é a crise financeira, isso assola o mundo todo, não é algo que só acontece no Brasil. Por exemplo, a Interpol ela tem os seus recursos, mas são limitados. Ela depende do suporte financeiro dado pelos países membros. Então, todos dão contribuição estatutária, ou seja, anualmente, prover recursos para que a Interpol desenvolva suas operações e possa facilitar essa cooperação. Então, a crise financeira tem também afetado um pouco a Interpol nesse ponto, mas procuramos o quê? Qual é a grande novidade nós temos comparado com aqui? Até gostaria de um dia coloque isso aí à disposição para que consigamos fazer parcerias. Isso é importantíssimo. Fundamental. É fundamental. No Brasil isso ainda está muito acanhado ainda, pelo menos a meu ver. Nós precisamos, a polícia não trabalha sozinha, nós precisamos com que a polícia coopere. Para cooperar, ela tem que ter parcerias. Então nós temos que desenvolver esse lado administrativo da polícia. Mas muitas vezes temos excelentes pessoas na esfera operacional, excelentes policiais, mas que precisamos de pessoas boas para gerir recursos dentro da polícia. Aí é que eu acredito que tem uma dificuldade que nós estamos enfrentando e que também essa dificuldade financeira enfrenta a Interpol. Mas lá tem as soluções, que são as parcerias. Doutor Elano, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço também a participação no programa e estou à disposição, tanto
aqui na perícia criminal, quanto a qualquer momento. Se precisar, será um prazer ajudar o meu estado, meu país, no que for possível. Obrigado. Ivelise Maia. E vamos conferir as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Confira. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições de 28 de janeiro a 26 de fevereiro. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, inscrições até 17 de janeiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições de 27 de janeiro a 7 de março. Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrições de 17 de fevereiro a 18 de março. E Tribunal de Justiça do Mato Grosso, inscrições até 26 de janeiro. Você conhece o PROMAD? É o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de uma avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por 2 empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante e tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processo. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quartas-feiras, às 19 horas. Com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá!